Boa tarde. Essa é uma regravação da aula do dia 20 de setembro de 2022, onde o microfone estava com um defeito e não gravou o áudio. Então vou regravar a aula. Hoje estou sem aluno aqui, mas eu vou regravar para que os alunos que faltaram naquele dia possam assistir e os alunos que vieram possam rever em caso de dúvida. Eu sou Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. E o material que nós estamos estudando é o Currículo em Ação de Matemática, volume 1, referente ao segundo bimestre. Situação Aprendizagem 3, parte 2. O material é enviado aos meus alunos através da Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo. Essa aula é gravada, postada no canal do YouTube, youtube.com/Ricardo Henck. Dando início então, lá na página 39, fala sobre a situação aprendizagem 3. Lá está escrito assim: na situação de aprendizagem 3, observar a localização de objetos no espaço e a movimentação de pessoas será o nosso foco de trabalho. A habilidade que refere às atividades são três: habilidade EF07MA19, EF07MA20, EF07MA21. Todas têm objetos de conhecimento, transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano, multiplicação das coordenadas por um número inteiro e obtenção de simétricos em relação aos eixos e à origem, simetrias e translação, rotação e reflexão. Então, na página 50, atividade 2, transformações. Vamos dar continuidade do 2.2, pois a gente tinha feito um dia antes a 2.1. 2.2. Construa um polígono localizado no segundo quadrante. Ao multiplicarmos seus vértices por menos 2, qual seria a transformação sofrida? Explique. Então, na apostila de vocês não tem esse plano cartesiano, que na minha opinião é uma falha ali que poderiam ter deixado para poder a gente realizar as atividades. Mas aí você constrói um plano cartesiano no seu caderno, certo? Esse é um exemplo. E aí eu vim com esses vértices aqui, ó. O A valendo menos 1 e 1. Vamos localizar? Então, deixa eu só achar minha caneta. Opa! Então, saindo da origem. Lembrando, eu sempre ando primeiro no X, para depois no Y. O X é a abscissa, o Y é a ordenada. Então, menos 1 e 1. Então, eu vou andar menos 1 no X e 1 no Y. Então, aqui é o ponto A. Olha lá, ponto A. Ponto B, eu vou andar menos 3 no X. Então, para a esquerda, 1, 2, 3. E 1 no Y, 1 para cima. Aqui vai ser o ponto B. Subiu o ponto B. Ponto C, menos 3 e 2. Então, no X eu ando menos 1, menos 2, menos 3. E no Y, 2 positivo. Se é positivo, é para cima. 1, 2. Esse é o meu ponto C. Certo? E aí, a gente liga o A, B, C. Repare que vai formar um triângulo. Tudo bem? Aí ele vem com a seguinte proposta: multiplicarmos seus vértices por menos 2. Então vamos multiplicar todo mundo por menos 2. Então vamos fazer aqui: A' é igual menos 2 vezes menos 1, menos vezes menos dá mais. 1 vezes 2 dá 2, então deu 2 positivo. Menos 2 vezes 1, menos vezes mais dá menos, porque aqui é mais, né? Menos vezes mais dá menos. 2 vezes 1 dá 2. Então, meu ponto A, o X vale 2 e o Y menos 2. Meu ponto B', eu vou pegar esse vértice, essa coordenada, e vou multiplicar todos eles por menos 2. Menos 2. Menos vezes menos dá mais. 2 vezes 3 dá 6. Aí agora vou procurar o Y. Aqui é positivo. Negativo vezes positivo dá negativo. 2 vezes 1 dá 2.
E o C'. O C' vai ser o quê? As coordenadas do vértice vezes menos 2. Então, menos vezes menos dá mais. 2 vezes 3 dá 6. E o Y, menos vezes mais dá menos. 2 vezes 2 dá 4. Achamos os vértices. Vamos representar eles. O A', eu vou andar 2 no X, 1, 2. E menos 2 no Y, então é para baixo. Menos 1, menos 2. Aqui é o B, o A', desculpe. O A'. O B', eu vou andar 6 no X, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E menos 2 no Y, menos 1, menos 2. Aqui ficou o B'. E o C'? O C' eu vou andar 6 no X, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. E menos 4 no Y. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Esse é o C'. Ligando os pontos, ele forma um triângulo. É o mesmo triângulo? Vocês observaram se é o mesmo? Ele teve uma rotação. Será que ele teve o mesmo tamanho? Não, né? Ele teve uma ampliação também. Então, ele ampliou 2 vezes os seus lados, tá? Eu vou apagar meus rabiscos aqui, vai subir a letra bonitinha. Então, quando eu multipliquei por menos 2, deu aqueles vértices ali, representando os vértices, o A', B' e C'. E aqui está a figura. Então, ele fez uma rotação de 180 graus, no caso é como se fosse uma reflexão, mas daí a reflexão não tem que ser em cima de alguma origem, algum eixo. Sim, geralmente tem a reflexão em volta do eixo vertical, que é ordenadas, e tem a reflexão no vertical, que é na horizontal, que é a abscissa. E tem a reflexão em relação à origem. Então ele dá uma reflexão aqui, ó, na origem. Além de ele fazer a reflexão, ele aumentou o dobro dos seus lados. Certo? Vamos lá. Próximo. Ainda na página 50, 2.3. Observe o quadrado ABCD representado abaixo. Então aqui está o quadrado ABCD no plano cartesiano. Ele está no primeiro quadrante. Só para lembrar, esse é o primeiro, esse é o segundo quadrante, esse é o terceiro quadrante e esse é o quarto quadrante. Coisa que faltou explicar aqui atrás, ó. Ele falava que era para eu fazer um polígono no segundo quadrante. Por isso que eu desenhei ele aqui, ó, porque aqui é o segundo quadrante, certo? Dando continuidade, então, aqui está a figura no primeiro quadrante ali. Aí vem a letra A. Escreva as coordenadas do vértice. Então vamos escrever primeiro as coordenadas do vértice. Coordenada do ponto A. Ponto A, coordenada. O X vale 1 e o Y vale 1. Então, coordenada 1 e 1. Coordenada do ponto B. Não é A. Tá A, B, C, D ali e aqui tá E, F, G, H. Deixa eu apertar a pausa aqui e vou olhar lá direito. Continuando então aqui. No ponto, tá gravando? Tá. No ponto é A, B, C, D. O ponto B. Qual é a coordenada do ponto B? Olhamos primeiro para o X. O X vale 2. Depois olhamos lá para o Y. O Y vale 1. Então, coordenada x2, y1. Coordenada do ponto C. Ponto C, coordenada. O x vale 2. E o y vale também 2. Coordenada do ponto D. O x vale 1
e o y vale 2. Aí ele vem e fala assim, multiplique todas elas por 2. Então vou multiplicar todas elas por 2. O A', que seria o resultado da multiplicação disso aqui, eu vou fazer 1 vezes 2 e 2 vezes 1. Então 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 2 ou 2 vezes 1, tanto faz a ordem, dá 2. Ponto B, vou multiplicar os 2 por 2. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 1 dá 2. Coordenada do ponto C, vou multiplicar por 2 também. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4. Coordenadas do ponto D, vou multiplicar por 2. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 2. Pronto. Depois de feito as coordenadas, ele fala, renomeie o novo polígono por ABCD e represente-o no plano cartesiano. Então vamos renomear aqui para A', B', C' e D'. Cadê minha caneta? Achei. Então aqui, ó, A', B', C' e D'. Vou apagar ali aqueles riscos que eu fiz para representar a nova coordenada. Então vou pegar as coordenadas aqui de baixo depois de ter a multiplicação. Vamos lá? O A', o x vale 2 e o y vale 2. Vou fazer uma maneira diferente aqui, vou tentar fazer. Ó, x2, se imagina o x vindo aqui e o y vindo aqui. Então aqui achei, aqui é o A'. O B', o x vale 4, o y vale 2. O x vale 4, então eu vou subir aqui na linha do 4. E o y vale 2, vou subir aqui na linha, eu vou andar aqui, achei. Esse aqui é o B'. C', o x vale 4 e o y vale 4. Então eu continuo andando aqui no 4. E aqui também, ó. E daqui a intersecção entre eles. Aqui é o C'. E o D', o x vale 2 e o y vale 2. Então o x vale 2, sobe aqui. E o y... fiz errado aqui, hein? 2 vezes 2 dá 4. Então aqui é 4. E aqui, ó, esqueci de multiplicar 2 vezes 2. Então, x2, y4. Aqui é o D'. E aí eu posso ligar os pontos entre eles, que vai formar um novo polígono. Certo? E aí? Tá aí. Vou subir com a letra bonitinha. Olha lá. As coordenadas multiplicado por 2, representando os pontos. Eu coloquei E, F, G, H. Então, ó, ponto E, F, G, H. Certo? Deixa eu apertar a pausa aqui para confirmar mais uma coisinha. Arrumando aqui, ó, presta atenção. Eu tinha feito com A', F, B', C' e D', mas daí eu fui olhar na apostila lá em PDF que eu tenho. Realmente é E, F, G, H. Então eu tinha que trocar o A por E, por exemplo, o B por F, só a letra, mas as coordenadas do polígono continuam o mesmo. Olha lá o polígono, certo? Então vocês viram o novo polígono ali após a transformação de todos os vértices sendo multiplicado por 2 positivo. B, utilizando como medida, como unidade de medida, um quadradinho, complete a tabela. Medida do lado. Qual é o tamanho da medida do lado? A gente sabe que é um quadrado, né? As duas figuras, os dois polígonos são um quadrado. Então qual é o tamanho daqui? Aqui é o que? Uma unidade, certo? Então aqui é uma unidade. E o polígono EFGH, qual o tamanho dele? Vamos ver? Ó, 1, 2. Então o tamanho dele é de 2 unidades. 2 unidades. O perímetro do polígono ABCD, perímetro do polígono é a soma de todos os lados. 1 unidade.
2, 3, 4. Então ele tem 4 unidades de medida. E o polígono EFGH, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele tem 8 unidades. Agora a área do polígono, a área é a parte interna, né? Do polígono ABCD. Como ele é 1 por 1, é uma unidade vezes uma unidade, então ele dá uma unidade quadrada. Realmente só tem uma lá dentro. Então aqui é uma unidade quadrada. Agora o novo polígono ele tem 2 unidades de cada lado. E 2 vezes 2 dá 4. 4 unidades quadradas. Realmente, ó, se eu fizesse a divisão aqui, ele daria 4 quadradinhos lá dentro. Então ele tem 4 unidades quadradas, certo? Subindo a letra bonitinha aí, ó. E eu vou pagar meus rabiscos aqui. Daí tem mais ali, ó. Compare os polígonos ABCD e o EFGH. O que você observou? É possível generalizar quando multiplicamos os vértices por 2? Escreva um parágrafo com suas observações. Então a gente percebeu que tanto o lado quanto o perímetro, quando eu multipliquei por 2, ele dobra os tamanhos. Ele dobra o tamanho do lado, ele dobra o perímetro. Já a área do polígono, ele não vai dobrar, ele vai quadruplicar, certo? Então, aqui, ó, as medidas dos lados do perímetro, a medida dos lados e do perímetro do quadrado dobram quando a gente multiplica por 2. E a medida da área, em vez de dobrar, ele quadruplica. Na verdade, ele faz, aumenta 4 vezes o tamanho da área que era original. Bom, vamos para o próximo. Página 51. No plano cartesiano abaixo está representado o polígono AVE. Deixa eu apertar a pausa para confirmar se é AVE mesmo. Eu lembro que tinha alguma coisa que está diferente da apostila dos meus alunos. Continuando. No plano cartesiano abaixo está representado o polígono AVE. Então tem o vértice A, o vértice V e o vértice E. A. Multiplique a abscissa dos vértices por menos 1. Reescreva as novas coordenadas e represente-as no plano cartesiano. Verifique o que ocorreu. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou pegar as coordenadas. Qual é a coordenada do A? O A, o X vale 1 e o Y também vale 1. Então a coordenada é 1, 1. O V, a coordenada do X é 2. Então lá, o V, a coordenada era o 2. No X era 2. Era não, é 2, e no Y ele é 3. Então, V, a coordenada é 2 e 3. Ficou muito feio aqueles números, deixa eu colocar mais bonitinho. Coordenada 2 e 3. No vértice E, a coordenada do X do E é 3. Então no vértice E o X vale 3 e o Y vale 2. Então essas são as coordenadas. Aí ele pede que eu multiplique somente as abscissas por menos 1. Então eu vou fazer aqui, ó, vezes menos 1, vezes menos 1. Vezes menos 1. Então vamos lá. E vou chamar de A'. Menos 1 vezes 1 positivo. Menos vezes mais dá menos. 1 vezes 1 dá 1. Aqui não faço nada, então eu só compio o que já está lá.
Para quem não lembra, tem o jogo de sinal. Mais vezes mais dá mais. Mais vezes menos, a resposta vai ser negativa. Menos vezes mais, a resposta vai ser negativa. Menos vezes menos, a resposta vai ser positiva. Então vamos lá. Agora vamos no V. Menos vezes mais dá menos. 1 vezes 2 dá 2. Agora o 3 mantém do mesmo jeito. O vértice E. Menos vezes mais dá menos. 1 vezes 3 dá 3. Ponto e vírgula. Aí o y continua 2. Na verdade, quando você multiplica por menos 1, qualquer coisa que você multiplica por menos 1 vai mudar o sinal dele. Ele vai continuar sendo o mesmo e muda o sinal. Se ele é negativo, ele vai ficar positivo. Se ele é positivo, ele vai ficar negativo. Representando esses vértices agora para ver o que aconteceu com a imagem. Então lá, o A', o x vale menos 1 e o y1. Então, x menos 1 e y1. Achei o A'. O V', o x vale menos 2 e o y vale 3. O x vale menos 2 e o y vale 3. Achei o V'. E aí o E. O x vale menos 3 e o y vale 2. X vale menos 3 e o y vale 2. Pronto. Achei o E'. Ligando os vértices, você vai ver que formou um polígono quase idêntico àquele. Tamanho, área, perímetro, são todos iguais. A única coisa que aconteceu é que ele refletiu, ele teve uma reflexão em torno do seu eixo da ordenada. Em volta disso daqui que houve uma reflexão, ele virou para lá, certo? Vamos apagar e subir com a letra bonitinha. Olha lá, as coordenadas após a multiplicação por menos 1 das abscissas e aí a representação dele no plano cartesiano, certo? E aí tem aqui, ó. Outra coisa, você vai falar, mas eu multipliquei a abscissa por menos 1. Quando você multiplica a abscissa por menos 1, a reflexão é na ordenada. E quando você multiplica a ordenada por menos 1, a reflexão é na abscissa, tá bom? Olha lá, ocorreu uma transformação chamada de reflexão em relação ao eixo das ordenadas. B. Multiplique as ordenadas dos vértices por menos 1. Reescreva as coordenadas e represente-as no plano cartesiano acima. Explique o que ocorreu. Então eu vou pegar e já vou subir aqui, ó, as coordenadas do original, que é o verdinho, o AVE. Agora eu vou multiplicar as abscissas por menos 1. Vezes menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1. Então, a duas linhas é igual a abscissa, continua 1. Agora, a ordenada, eu acho que eu falei errado alguns minutos atrás. Vou multiplicar as ordenadas por menos 1. Menos 1 vezes 1, lembre-se, quando você está multiplicando por menos 1, se muda o sinal. Se é 1 positivo, ele vai ficar 1 negativo. V. A abscissa continua sendo 2, que é o x, e a ordenada, multiplicou por menos 1, vai mudar o sinal. Ele era 3 positivo, ele vai ficar menos 3. E o E? O E, a abscissa continua sendo 3, e vou multiplicar a ordenada por menos 1. Vai multiplicar por menos 1, só inverter o sinal. O 2 era positivo, o 2 vai ficar negativo. Certo? Subindo com a letra bonitinha, deu aí, ó. Agora eu vou representar esses pontos no plano cartesiano. O A, duas linhas. O x vale 1 e o y menos 1. Então, para o quadrante de baixo, o x valendo 1 e o y valendo menos 1. Aqui é o A, duas linhas. O V, duas linhas, o x vale 2 e o y vale menos 3. Então, o menos 3 nem aparece aqui, mas faça aí, por favor. Menos 3. Esse aqui é o pontinho V, duas linhas. A coordenada do E
é o x valendo 3 e o y valendo 2. X valendo 3 e o y valendo 2. Essa aqui é a coordenada do E, duas linhas. Ao ligar os vértices, ele vai formar o polígono que a gente estava fazendo, certo? Repare que agora, ao invés da reflexão ser em volta da ordenada, agora a reflexão foi em volta da abscissa. Foi feita uma reflexão. Subindo aqui, eu vou apagar para subir as letras bonitinhas. Olha lá. O A duas linhas, o V duas linhas, o E duas linhas. E aí está aqui a reflexão no eixo horizontal, certo? Que seria a abscissa. Ocorreu uma transformação chamada de reflexão em relação ao eixo das abscissas, que é a horizontal. Próxima pergunta, página 51 ainda, 2.5. No plano cartesiano abaixo, anote as coordenadas do polígono, depois adicione 3 unidades nas abscissas dos vértices e 4 unidades nas ordenadas dos vértices. Então, localize os pontos no plano cartesiano, represente o polígono na nova posição e compare os dois polígonos. O que você observou? Registre suas observações. Então, na apostila de vocês, agora de 2022, não é o AVE que está aí, né? Esse material que quando eu montei é de 2021. Então, é A, B e C, certo? É A, B, C no material de vocês. Vamos achar as coordenadas. Coordenada do ponto A. O x vale quantos? O x vale 3 e o y vale 1. Então, o x é 3? Não, o professor falou errado. É menos 3, ele está para o lado negativo. E o y é 1 positivo. A coordenada do vértice B, vamos lá? O x vale menos 2 e o y vale 3. Então, essa é a coordenada do ponto B. A coordenada do ponto C é igual. O x vale menos 1 e o y vale 2. E aí ele fala assim: adicione 3 unidades nas abscissas dos vértices e 4 unidades na ordenada do vértice. Então aqui eu vou somar todos com mais 3. E aqui eu vou somar todos com mais 4. Vamos ver como que ficaria esse vértice. A'. Quantos que dá menos 3 com mais 3? Lembra do jogo de sinal que eu passei agora um pouco para vocês, falando do resultado da multiplicação? Quando você tem números positivos com positivos, você faz uma conta de mais. Quando vocês têm positivos com negativo, vocês fazem uma conta de menos e prevalece o sinal do número maior. Quando você tem um número negativo com um número positivo, você faz uma conta de menos e prevalece o sinal do número maior. E quando você tem um número negativo com outro número negativo, você faz uma conta de mais e prevalece o sinal do número maior. Então lá, eu tenho um positivo com negativo, vou fazer uma conta de menos. Quem é maior, quem é menor? Os dois são 3, professor. Então é 3 menos 3. 3 menos 3 dá 0. 0 não existe positivo ou negativo. 0 é 0. Certo? Agora eu vou fazer do B'. Vamos ver o B'? Menos 2 com mais 3. Mais com menos, eu faço uma conta de menos. Maior em cima, menor em baixo. 3 que tira 2 dá 1. Prevalece o sinal do número maior. Quem é maior? É o 3 ou o 2? É o 3. Qual é o sinal dele? Positivo. Então vai ficar 1 positivo. 1 positivo. Estou somando primeiro só nas abscissas. Agora aqui, C, uma linha.
eu vou pegar o menos 1 e vou somar com 3. O 3 é positivo, o menos 1 é negativo. Então, quando eu tenho um negativo com positivo, eu vou fazer uma conta de menos. O maior em cima, que é o 3, e o menor embaixo, que é o 1. 3 menos 1 dá 2. Prevalece o sinal do número maior. Quem é maior, 3 ou 1? É o 3, então ele é positivo. Então vai dar 2 positivo. Então aqui está o 2 positivo. Agora eu vou somar 4 unidades no y. Aqui era 1, com mais 4 fica 5. Aqui era 3, com mais 4 fica 7. Aqui era 2, com mais 4 fica 6. Aqui estão as novas coordenadas. Vamos ver aonde que elas vão ficar. O que vai acontecer com essa figura? Então, o A, uma linha, ele está no 0. Deixa eu apagar ali meus rabiscos. E vou subir as letras bonitinhas. Olha lá. Certo? Aqui está a VE ainda, né? Mas lembre-se, é A, B, C na apostila de vocês de 2022. A, B, esse aqui eu vou arrumar. Então ali agora ficou. Então vamos lá, coordenada do A. No X vai ser 0. Então ele anda em cima da linha do Y. E o Y vai ser quantos? Vai ser 5. Então o X ele não vai nem para a esquerda e nem para a direita, mas no Y ele vai para lá no 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o ponto A, duas linhas que eu usei ali no exemplo. A, duas linhas. O B, duas linhas, eu vou sair da origem, vou andar 1 no X e 7 no Y. Então 1 no X, vamos subindo até chegar lá numa altura do 7. Pode passar, professor? Pode. Lembrando que isso aqui é pontilhado. E aqui está a letra B, duas linhas. Agora eu vou fazer o C, duas linhas. O C vai no X até o 2, vim até o 2, e no Y até o 6. Então eu vou subir pontilhando aqui, até achar o Y valendo 6. Achei. Então aqui é o ponto C, duas linhas. Ligando o vértice, vocês vão ver que não houve rotação, não houve espelhamento, reflexão, ela não ampliou, ela somente se locomoveu pela malha quadriculada ali, pelo plano cartesiano. Ela andou 3 unidades para o lado direito e 4 para o lado de cima. Então, vamos observar a animação que representa isso. Ó. Então, A, B e o C. Aí ali está o vértice, certo? O vértice não, o polígono. Agora represente, repare. Ó, houve uma translação, isso a gente chama de translação. Quando ele anda sem ser modificado. Ele andou uma translação no polígono de 3 unidades na horizontal, ou seja, 3 positivo é 3 para a direita. E 4 unidades na vertical, se o 4 é positivo, é para cima. Olhem o desenho ali agora. Ó. Ele se transformou no azul e ali ele vai andar 3 unidades para a direita. Ó. 1, 2, 3. Parou. Agora eu vou somar o 4 no Y, nas ordenadas. Olha o que vai acontecer. Vai subir 4 unidades para cima. 1, 2, 3, 4. Viu? Isso se chama translação. Tá bom? E por aqui nós terminamos a nossa regravação da aula do dia 20 de setembro de 2022. Muito obrigado, desculpa por ter feito o erro lá de deixar o áudio mudo. Para quem assiste pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.